Jamais guerrei guerras espirituais, lutas e batalhas espirituais fora da direção de Deus, fora do comando de Deus, sem a cobertura de Deus, ok? Nunca. Nunca lute guerras espirituais de maneira equivocada porque você se indignou com uma situação de uma família, com a situação de alguma pessoa próxima a você, conhecida ou pessoa desconhecida. Não compete a uma pessoa que está em posição inferior tomar decisões que compete àquela pessoa que tem a autoridade em dado lugar. Por exemplo, se eu ver algum dos meus vizinhos algum comportamento inadequado lá, né, alguma uma influência maligna, eu posso orar, um cristão ele deve orar pedindo para Deus intervir naquela família, orar pelo homem, pela mulher, pelo filho, pela filha, etc. Mas não compete a mim e a você, irmãos e irmãs, a gente intervir de maneira direta lá, seja pessoalmente, a gente pode até eventualmente dar um conselho, dar uma palavra, mas não compete ao cristão ele intervir no reino espiritual de uma situação que a família está dando legalidade, direito e quer que a coisa continue como está. Não compete eu fazer uma oração aqui repreendendo os demônios que agem lá, sendo que a pessoa que está lá quer que o espírito fique lá. A pessoa invocou, ela faz lá as alianças com o mal. Aí com a aliança, um combinado entre eles, aí eu aqui ou você aí vai cair de paraquedas nessa fazer o front lá, nesse fronte de guerra lá, meter o nariz onde não deve. Você deve orar, nós devemos orar, você deve orar, pedindo para o Senhor agir naquela família. Deus interferir, conscientizar, trabalhar. É um trabalho de muita perseverança, de oração, orando pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelos parentes, pelos vizinhos, pela nação. Um cristão tem que tomar muito cuidado com um comportamento de sair, né, repreendendo demônios assim de maneira, sabe, aberta, assim, repreender todos os demônios desse bairro em nome de Jesus Cristo. Tem coisas que Deus até irreleva porque sabe que se ele for ouvir oração e for levar o pé da letra que você está pedindo, vai ter consequências gravíssimas para você. Então, no reino espiritual, Deus ele muda, né, algumas coisas. Ele não faz tudo que a gente pede, porque senão a situação é muito grave. A gente tem que pedir para Deus intervir, para Deus agir. Sobre a sua casa, que é a autoridade? É o homem, em primeiro lugar, o pai da família. Não tendo um pai ou cabeça da família, o homem como cabeça, aí vai para a mãe é a cabeça da família, ela tem que abençoar, consagrar Deus seu lar, sua família, orar, levar os filhos para a presença de Deus, em oração, em adoração, em leitura bíblica, meditação da palavra, e você vai dando brecha, você como autoridade dá brecha, e você repreende o mal que vem sobre você repreende e expulsa. Você repreende e expulsa em nome de Jesus Cristo, você vai em primeira pessoa, você vai lá e repreende usando o nome de Jesus. A mesma coisa lá, por exemplo, usar um exemplo muito claro dessa situação. Lá no texto de Judas, no final da Bíblia lá, no término da Bíblia, Judas, capítulo 1, versículo 9, diz: Contudo, isso era uma situação que estava o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, que é a classe mais poderosa dos anjos, é o arcanjo, mesma classe de Lúcifer. E aí estava o arcanjo guerreando contra Lúcifer, contra, né, o chifrudo. Diz assim: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Até mesmo o arcanjo Miguel, um arcanjo poderoso, ele não ficou lançando palavras de insulto. Ele não repreendeu no seu próprio poder. Ele não foi com a própria coragem dele para vencer o mal, o príncipe das trevas. Ele falou: que o Senhor, que está acima de nós, te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Então é um exemplo muito claro das hierarquias de autoridade e poder. E o anjo Miguel falou dessa maneira. Uma outra situação em que aconteceu
uma precipitação sobre a autoridade, um equívoco muito grave, foi quando Saul ele estava esperando por 7 dias o sacerdote Samuel chegar ali para poder abençoar o exército de Israel que ia lutar uma guerra. E Saul estava esperando, já estava no 7º dia e o profeta não chegava. Aí Saul ele se equivocou, se precipitou, se adiantou, ele tomou a frente, ele exercia uma autoridade que estava acima da capacidade dele, ou que não estava na alçada dele, estava fora do papel dele, exerceu o papel de sacerdote. Ele era rei, ele não foi ungido sacerdote. Ele pegou, devido à demora do profeta Samuel, o exército estava debandando, abandonando com medo ali o rei, e ali o rei pegou e se equivocou, tomou a frente, fez uma coisa que estava acima do papel dele, que foi oferecer o sacrifício a Deus no lugar do sacerdote. Isso trouxe uma grave consequência. Isso está lá no texto de 1 Samuel, capítulo 13, de 8 a 14. Outra situação ali de querer exercer uma autoridade que está fora da alçada da pessoa foi quando ali em Atos, capítulo 19, versículos 13 a 20, né, os 7 filhos de Seva, que era um sumo sacerdote judeu, os filhos dele, os filhos de Seva, ele saía, né, ali pela região da Judéia, ali de Jerusalém, expulsando os espíritos malignos e falava, ó, em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai. Aí o espírito falou, olha, eu sei que é Jesus e sei que é Paulo, agora quem são vocês? É o espírito maligno, não reconhecendo a autoridade que eles tinham, que eles não tinham, sabendo que eles não tinham autoridade para expulsá-los, os espíritos foram ali e bateram, deram uma surra e deixaram eles, esses 7 filhos de Seva, nus, saíram correndo, pelado pelas ruas. Então é muito sério, é uma questão a se considerar com muita cautela, sair abrindo a boca em orações equivocadas e sair repreendendo entidades, achando que está na posição. Você está em consagração, você está em autoridade, aquela família ali, ela realmente quer ser liberta? Mesmo não querendo, você pode orar. Não estou falando que você não deve orar por essas pessoas, mas tem que orar para Deus trabalhar lá. Aí se a pessoa que está possessa falou, não, eu quero ser liberta, por favor, vem aqui, ora e repreende que eu estou precisando de um resgate nessa área, não estou tendo forças. Aí é diferente, a pessoa está te dando legalidade, está te dando autoridade para você ir lá e orar por ela e repreender e expulsar o mal. Ok, a pessoa te deu autoridade, ela falou, ela te deu legalidade no reino espiritual. Nossas palavras têm poder, abrem legalidade. Isso é muito sério, é uma coisa que é importante levar-se em muita consideração, com muita análise, com maior critério, com maior dedicação, com maior atenção, maior cuidado, aquilo que a gente fala. Olha só, a pessoa falou, ela deu legalidade. O espírito maligno vai obedecer à sua autoridade porque a pessoa falou. Olha o poder da palavra. Muitas vezes nós não damos a devida atenção à palavra que falamos. A pessoa falou, a pessoa falando para você, olha, eu quero que você expulse o mal da minha casa. Olha, eu te dou autoridade. Eu te dou legalidade. A pessoa te dá legalidade e você recebe de Deus, no poder do nome de Jesus, a autoridade para ir na casa dela, ou orar por ela, ou pela família, o que for, para expulsar o mal. Aí, ok, aí você pode ir fazer. Autoridade política. Às vezes a autoridade política ele não tem uma vida espiritual que está em posição de repreender e expulsar o mal. Por exemplo, um presidente da república que é corrupto, um político em geral aí, é corrupto, está no pecado, está no erro, ele tem legalidade, ele está em posição muito especial, muito privilegiada, de muita significação, um papel muitíssimo importante, um papel muito privilegiado. Se ele tivesse sabedoria, uma vida com Deus, ele ia tornar essa nação, a nação brasileira,
um povo maravilhoso na terra, um povo cheio de Espírito Santo, um povo fazer um reboliço no mundo, um reboliço santo de bênçãos. Mas devido à falta de sabedoria, falta de integridade, falta de competência, acontece o que acontece com a nossa nação, né? Mas, eventualmente, esse presidente, esse governador, esse prefeito, esse pai de família, essa pessoa, se ela não está na posição, mas ela dá legalidade para um servo, uma serva de Deus, orar por ele, por ela, a pessoa, ela está abrindo a porta da casa dela, e você, cheio do Espírito de Deus, vai lá, revestido da graça do Espírito Santo, com as armaduras espirituais, aí vai ter autoridade, porque a pessoa te deu legalidade. É frequente do homem de Deus ou a mulher de Deus estar ali fazendo o trabalho, fazendo ali o trabalho de libertação, dele expulsar o espírito maligno, falar assim, ó, espírito maligno, dá licença, você vai sair aqui por 1 minuto, que eu vou falar com a pessoa. Não é para você falar, você vai sair, que eu vou ter uma conversa com a pessoa. Depois que eu falar com a pessoa, você pode voltar, que aí nós vamos tratar do assunto conforme que a pessoa te dá ou não te dá legalidade para você ficar ou para você sair. É para você sair agora em nome de Jesus Cristo, depois quando eu te chamar você volta. Aí o espírito maligno, pelo poder e autoridade do homem e da mulher de Deus, ele sai. Aí o servo ou a serva de Deus conversa ali com a pessoa que estava opressa, fala, ó, está acontecendo isso, 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 você está possessa. Você quer continuar debaixo desse jugo? Você quer continuar em comunhão com essas entidades que vai te fazer passar por isso, isso, isso que você está passando agora? Ou você quer se posicionar com Deus, abandonar essa vida, abandonar essas práticas, se livrar dessa vida? Você quer Deus ou você quer as trevas? Você quer a luz ou quer as trevas? O que você quer afinal? Você quer continuar como está? Aí o espírito maligno está te esperando, ele está aqui esperando eu terminar de falar com você. De acordo com a sua decisão, ele vai voltar e vai ficar, eu vou embora. Ou de acordo com a sua decisão, ele vai voltar, eu vou ter conversa aqui com ele, aqui, expulsar o nome de Jesus e nunca mais ele vai voltar. Mas você tem que se posicionar com Deus e não dar brecha para que ele volte. O que você quer? Aí a pessoa fala, na maioria das vezes, a pessoa fala, eu quero ser liberto, eu quero ser liberta, pelo amor de Deus, expulsa esse negócio da minha vida. Ele volta e fala o que é, ó, você não tem mais legalidade, você ouviu essa conversa, não interessa pacto, no poder do sangue de Jesus Cristo, esse pacto está quebrado agora, enfim. A pessoa faz a oração ali, repreendendo, quebrando mesmo, e a pessoa é liberta, mas a pessoa te deu autoridade, te deu legalidade. A autoridade nós recebemos do céu, recebemos do poder do nome de Jesus Cristo e com uma vida no altar, uma vida santa, uma vida comprometida com Deus. Não é que um homem ou uma mulher de Deus nunca vai pecar. Infelizmente, às vezes a gente peca, né? Cai. O pecado na vida de um cristão é um acidente. É uma coisa que acontece vez ou outra ali, o cristão fica profundamente arrependido. Ao contrário de uma pessoa que não tem o temor de Deus, vive pecando, peca como se fosse trocar de camiseta, como se fosse tomar um banho, como se fosse tomar um copo d'água. E ainda faz vídeo na internet ali exaltando o pecado, dando risada, contando história do pecado, né? Como foi, que não vê a hora de fazer de novo, enfim, né? Então tem essa diferença entre um servo de Deus e um servo do mal, que ainda não teve encontro com Cristo, que ainda não foi transformado pelo poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta a gente querer ter autoridade sobre algo ou sobre alguém que está fora da nossa responsabilidade. A gente deve orar por essa pessoa, mas pedindo para Deus agir nela, agir naquele país, agir naquele governo. Deus, a gente pede para Deus, porque muitas vezes vem guerras espirituais terríveis sobre você, porque você está falando assim, ó, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo demônio que age nas regiões celestes de São Paulo, eu repreendo toda entidade maligna que age nos palácios do governo de Brasília. Muito cuidado com isso, porque se Deus falar assim, ó, vou te ensinar uma liçãozinha aqui, você vai aprender a orar direito, pera aqui, porque eu passei por isso, eu orava assim, e Deus me ensinou, pera aí, com muita calma, você é vencedor em Cristo? Nós somos, você é vencedor, vencedora em Cristo. Deus te dá as armaduras espirituais, Deus deixa à disposição. Tomar posse das armaduras espirituais, você tem que tomar. Para travar guerras espirituais é preciso ter humildade.
porque não depende só de nós, depende da nossa força, da nossa vontade, da nossa coragem e bravata, né? Às vezes tem algumas pregações, alguns irmãos, né, e pastores ali fazendo gestos lá em cima do púlpito, aquele emocionalismo, como tivesse dando soco no espírito maligno, dando espadada. Tem que tomar cuidado, né, com alguns exageros. Às vezes Deus pode usar alguma coisa ali de maneira pontual, né, mas é preciso muito controle, muita prudência, você tem que estar com muita certeza que é Deus que está te direcionando. Senão você pode fazer um circo ali, até mesmo induzir pessoas a cometer equívocos que vai custar muito caro para elas, para a família delas. É preciso ter muita sabedoria, muito poder de Deus, unção de Deus, sensibilidade para a direção do Espírito Santo. Travar guerras espirituais de maneira equivocada é imprudente, de maneira inconsciente, sem saber o que está fazendo, é completamente equivocado. Não é sábio. Não vem de Deus um cristão tomar frente numa guerra espiritual fora da direção de Deus. Travar guerras espirituais sem a direção, sem a autorização de Deus, pode ser muito perigoso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o exército americano é o exército mais letal da história da humanidade. Podem ter existido e ainda existem exércitos mais numerosos, com mais soldados, eventualmente com mais embarcações, algumas coisinhas a mais. Mas em termos de capacidade, em termos de tecnologia, em termos de presença global, enfim, é um exército mais letal da história da humanidade. Muito eficiente, muito treinado. Agora, digamos que um soldado americano ali, ficou indignado com alguma situação que está acontecendo ali em Kiev ou em Moscou, e pega seu fuzil, pega um avião, pega uma embarcação, dá um jeito de chegar lá em alguma posição de repente contra o Irã, e vai sozinho. Não, eu faço parte do exército mais poderoso da história da humanidade. Não existe nenhum outro exército mais forte. Vocês me respeitem, me obedeçam. Imagina chegar lá no Irã, um soldado americano, sozinho. Mas eu tenho autoridade, eu sou americano, estou armado até os dentes, até o nariz, eu tenho muito poder aqui. Tá bom, tem poder de um soldado contra um exército. Ah, mas eu faço do maior exército do mundo, dos Estados Unidos. Não, mas os Estados Unidos está lá do outro lado lá e você está sozinho. Você não veio debaixo da autoridade do seu comandante, debaixo da autoridade do seu general, do seu presidente. Você veio sozinho aqui. Agora você vai sofrer, agora você vai morrer, filho. E é assim que acontece nas guerras espirituais em que um homem ou uma mulher de Deus, sem a direção de Deus, por rebeldia, quer ser dono do tempo. Porque existe o tempo de Deus. Existe o tempo humano, que é o tempo Cronos, e existe o tempo de Deus, que é o tempo Kairos. E existe o tempo de Deus para fazer a guerra, de pelejar. Existe todo um preparo de Deus de circunstâncias que a gente nem imagina envolvido em cada acontecimento da minha vida, da sua vida, de outras famílias, da nossa cidade, de outras nações, que convergem para um propósito maior. Então, um cristão achar que Deus vai fazer das tripas coração para te tirar uma bobagem, uma besteira grave que ele te falou que não é para você fazer, que não te autorizou, você vai sofrer, você vai pagar o preço. Eventualmente ele até te livra da morte, mas você vai sofrer. Então, não se equivoque guerreando guerras que é para aquela pessoa travar. Tem pessoas que têm que travar guerra pela vida delas, pelo marido, pelo filho, se casou equivocadamente, não cuidou do filho, não cuidou da filha como deveria, quando deveria. Aí o filho está dando trabalho, aí você vai lá tacar o nariz lá, repreender sem autorização da pessoa, e sem a direção de Deus. Às vezes até a pessoa autorizando, você tem que falar com Deus. Deus te autorizou? Deus está te dando autoridade de seguir lá na casa de não sei quem, porque às vezes a pessoa fala, vem aqui orar por mim, eu estou precisando. Aí Deus está falando, não vai não, que eu sei que você não sabe, não vai. A pessoa fala, não, mas se a pessoa pediu para orar, eu tenho que ir. Já pensou? Um pastor, uma serva de Deus, uma profeta não vai lá orar se a pessoa pediu para orar? Ah, eu vou lá sim, não, eu vou orar pela irmãzinha lá que está pedindo oração. Aí vai lá, cai em adultério, que a moça lá, né, seduziu ele, estava sozinha lá na casa dela, o pai dela lá,
Aí o homem de Deus, servo de Deus, foi lá, foi orar pela mocinha, sozinho, com ela sozinho. Vai lá. Muito cuidado, viu, irmão? Irmão, irmã. Eu espero que tenha acrescentado algo de bom para a sua vida. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, indique para outras pessoas, compartilhe, deixa o hype aí. Muito obrigado pela atenção, que Deus te abençoe e até uma próxima.